estava falando do prazer que foi receber o Tiago e a Denise aqui conosco, no Brasil, na nossa igreja. E foram tempos muito bons, né? Principalmente no acompanhamento deles junto aos jovens e adolescentes da igreja, e isso marcou muito a vida da nossa igreja, marcou a vida do meu filho mais velho, o André, e foram tempos maravilhosos aqui. E é um prazer conhecer os irmãos, conhecer parte da igreja do Senhor, né, espalhada por este mundo. Eu tenho uma vontade, um sonho de conhecer Portugal. Já tive na Europa, mas não especificamente em Portugal. E quem sabe o Senhor, uma oportunidade, talvez o ano que vem, ou 2022, nos dê essa alegria de conhecer aí este país maravilhoso e conhecer também os irmãos e poder rever também o Tiago e a Denise. Meu nome é Jairo Delfino, como foi mencionado, eu sou membro aqui da Igreja da Genebra há 23 anos. Eu vim de São Paulo, lá na cidade de São Bernardo do Campo, e eu e minha esposa mudamos para cá no ano de 1997, e desde então fazemos parte dessa igreja, Casa de Oração da Rua Genebra, onde uma igreja amada nos recebeu, e temos trabalhado com os irmãos desde então, alguns anos depois, na liderança, e somos gratos aos irmãos aqui por nos receber. Isso que é interessante, né? Em qualquer parte, qualquer lugar do mundo que você for e ali tiver uma igreja reunida, você sabe que tem uma família do Senhor presente ali que pode te receber. Então, é algo maravilhoso que só pode acontecer na Igreja de Cristo. Não existe outro meio, outro lugar que aconteça algo dessa forma. Você poder viajar pelo mundo e ser recebido por uma igreja do Senhor, por alguém que faz parte da família do Senhor. Quero compartilhar uma breve mensagem com os irmãos nessa tarde, falando um pouco da carta de Paulo à igreja de Colossenses, principalmente alguns versículos que Paulo trata a respeito dos mistérios de Deus a esta igreja. Nós, como filhos de Deus, somos administradores dos mistérios de Deus. Em 1 Coríntios 4:1 diz que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ou seja, nós somos o canal para a revelação dos mistérios de Deus aqui na terra. Através da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, Deus revelou para nós esse mistério. E nós, quando descobrimos e quando esse mistério é revelado a nós e nós o aceitamos, nós nos tornamos encarregados desse mistério. E o apóstolo Paulo fala 3 vezes a respeito desse mistério na carta de Paulo aos Colossenses. Primeiramente, Colossenses capítulo 1, 26 a 27, diz o seguinte. Vou ler a partir do versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui o apóstolo Paulo fala a respeito do mistério que é o corpo de Cristo e o próprio Cristo, que ele considera como a riqueza, esse mistério é a riqueza. Cristo está na igreja e se faz presente no mundo por meio do seu corpo. Esta é a gloriosa riqueza do mistério de Cristo. Deus está presente no mundo por meio da igreja, ou seja, por nós, através de nós. Somos os responsáveis, somos a encarnação dos propósitos de Deus.
o modus operandi escolhido por Deus para a manifestação da sua graça. Ou seja, Paulo, quando manifesta esse mistério, o corpo de Cristo, ele traz sobre nós uma responsabilidade de ser aqueles a qual Deus encarregou de manifestar o próprio mistério que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos este corpo responsável para manifestar os mistérios do Senhor, o mistério da mensagem do Senhor, conforme a gente vê logo em seguida. Em Colossenses capítulo 2 ainda, Paulo menciona novamente: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelo Laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nos versículos anteriores, Paulo fala do mistério que é o corpo de Cristo. E neste versículo ele fala da própria centralidade do Senhor Jesus Cristo. No versículo 6, ele menciona: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Nós somos uma igreja que revela o mistério escondido da Trindade, o mistério do Senhor Jesus Cristo, a própria centralidade da mensagem de Cristo. Somos o corpo de Cristo e revelamos o Senhor Jesus Cristo como sendo o mistério da Trindade. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo estabelece Cristo como o cabeça da igreja. E na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo estabelece a igreja como o corpo de Cristo. E a própria centralidade, Cristo cabeça, a igreja o corpo, nós somos a centralidade do Senhor Jesus Cristo para a manifestação deste mistério. Paulo ainda fala no versículo 6 que nós temos um progresso espiritual através da manifestação desse mistério. Ele fala de andar, estar radicado, enraizados, edificados e confirmados neste corpo e na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo também no capítulo 3, no capítulo 4, do versículo 3 a 6, ele novamente fala da palavra mistério. Capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo faz aqui um pedido, para que os irmãos da igreja de Colossos suplicassem ao mesmo tempo por ele, para que Deus esteja abrindo sempre a porta a fim de falar do mistério de Cristo, ou seja, da mensagem de Cristo. Então, nesses pequenos trechos da carta de Paulo aos Colossenses, uma carta bem curtinha, mas que tem uma profundidade muito grande, ele traz a luz do nosso entendimento, o que é o mistério revelado por Deus. É Cristo, a sua mensagem e o seu corpo. E esse mistério foi revelado a nós como membros do corpo de Cristo. Então, nós somos embaixadores, nós somos responsáveis por estarmos difundindo esse mistério no mundo. Nós temos essa responsabilidade. Então, é a carta conhecida como, uma igreja, essa carta é conhecida como uma igreja que revela os mistérios, uma igreja que manifesta os mistérios de Deus. Essa é a nossa incumbência. E Paulo, no início dessa carta, ele traz uma breve oração, mas muito linda, algo bem profundo, que representa um viver de total plenitude da vida em Cristo. E, brevemente, eu gostaria de falar um pouco sobre esta oração, que tem princípios elementares para que nós possamos revelar
esse mistério de Deus. No capítulo 1, versículo 9 a 12, diz o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Paulo faz essa oração, e se nós tivéssemos tempo, né, um tempo à vontade, poderíamos explorar muito bem os princípios estabelecidos por Deus, né, nesta pequena oração do apóstolo Paulo. Mesmo sendo algo pequeno, tem um conteúdo enorme. E era um desejo que ele tinha para a vida dos colossenses, e com certeza vindo também para nós o desejo do apóstolo Paulo. Ele dizia que não cessava de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento. Nessa pequena oração, nós vemos uma totalidade ou a plenitude da vida em Cristo. Paulo transmite em pequenas palavras, então, pequenos verbos e advérbios, uma totalidade de uma vida em Cristo. No versículo 9, ele fala transbordeis, ou seja, estarmos cheios do conhecimento, e aí ele fala do pleno conhecimento. Paulo não diz para estarmos um pouco cheios, ou estarmos com uma quantidade pequena, mas ele fala que nós temos que transbordar, cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Ou seja, não é de parte, não é de uma pequena parte, algo pequeno daquilo que Deus tem para nós, mas ele nos chama, ele ora, ele nos exorta para transbordarmos, ou seja, estarmos plenos, estarmos cheios desse conhecimento da sua vontade. E Paulo menciona depois, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Mais uma vez, ele usa uma palavra que nos remete a algo pleno, algo completo, toda sabedoria. Ele não diz em parte da sabedoria, ou numa pequena parte, mas ele não disse também quase toda, mas ele fala em toda sabedoria espiritual e entendimento espiritual. Ele diz depois, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Novamente, ele traz uma expressão que identifica tudo, completo, inteiro, não algo partido, né, como dizemos aqui no Brasil, mas ele fala para o inteiro agrado. Depois ele continua frutificando em toda boa obra. Novamente vem a palavra toda. E no versículo 11, ele fala com todo o poder, ou seu pleno poder. Então, nesses 3 versículos, versículos 9, 10 e 11, ele nos chama a atenção de falar de algo completo, de algo substancial, não em parte, não pequenas porções, mas ele fala, a oração dele é que nós, como Igreja de Cristo, sejamos revestidos e estejamos totalmente completos na obra do Senhor. E ele, continuando, ele fala de uma igreja madura também nos versículos 3 a 5, na sua oração, no início da sua oração, ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho,
que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ele chama atenção no início dessa oração, quando nós lemos do versículo 9 a 12, nós lemos uma parte dessa oração, mas ele nos chama atenção para sermos uma igreja madura, uma igreja alicerçada na fé, no amor e na esperança. A fé é o crer, o amor seria o viver em amor e unidade com os irmãos. E na esperança, na convicção do amor de Deus, na convicção da obra de Jesus Cristo. Então, numa pequena oração, ele revela o que ele desejava no coração dele, através da revelação desse mistério que é o Senhor Jesus Cristo, e o que ele desejava e como nós devemos nos portar e receber a incumbência de trazer esse mistério. E no versículo 9 a 12, ele também fala de uma igreja em ação. Quando nós falamos desse entendimento da totalidade ou plenitude da vida em Cristo, nós também aqui temos verbos que traduzem uma igreja em ação, não uma igreja morta, uma igreja inativa, mas uma igreja que vive em plena ação. Ele usa o verbo transbordar, viver, frutificar, crescer, fortalecer e agradecer. Propósitos de nossa existência. Ele traz aqui, bem claramente, na carta aos Colossenses, o propósito da nossa existência. Nós temos que transbordar do pleno conhecimento, viver de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, frutificar, dar o fruto através da nossa vida, crescer, fortalecer e, por fim, agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de conhecê-lo e a oportunidade de viver de modo digno e diferente neste mundo. Viver de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificar em toda boa obra e fortalecer com todo o poder. Ou seja, está à nossa disposição não uma pequena parte do que é a graça de Deus, mas uma parte completa para podermos viver e nos alimentar disso que ele nos dá, para poder revelar esse mistério, fazendo parte desse mistério e revelando este mistério. Tem duas palavrinhas interessantes no versículo 11, que fala sobre perseverança e longanimidade. No tempo em que estamos vivendo, nesse, vamos assim dizer, pós-pandemia, ou ainda em tempos de pandemia, essas duas palavrinhas nos é muito válido, porque se não tivéssemos a perseverança nos princípios do Senhor, né? Ou se não tivéssemos a firmeza, quem persevera, quem tem essa característica de perseverar, é uma pessoa firme. Se não tivéssemos isso, se não tivéssemos a longanimidade, a paciência, nós não suportaríamos esse período. Mas para ter essas duas palavrinhas, para viver essas duas características, Paulo fala assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Irmãos, se estamos passando por esses momentos hoje, é porque Deus tem nos fortalecido, tem nos dado força nesses momentos e nos dado perseverança e paciência. A perseverança é paciência com as circunstâncias. Estamos vivendo circunstâncias difíceis e só estamos tendo paciência com essa circunstância mediante o poder do Senhor. E a longanimidade se refere à paciência com as pessoas, com nós mesmos e com as pessoas. É um tempo de termos paciência, porque não está fácil a situação. Está muito complicado, difícil. Talvez na Europa já tenha passado essa fase. No Brasil estamos ali
passando, chegando ao final, talvez, de um período, mas precisamos ter da parte do Senhor, e temos, né, da parte dele, a perseverança e a longanimidade para passarmos por esse período. E também Deus nos traz a alegria, a satisfação do Espírito. Hoje de manhã nós retornamos aos nossos cultos presenciais, lá na igreja, o primeiro culto que nós fizemos hoje. E foi uma bênção poder compartilhar com os irmãos a alegria de estarmos presentes novamente ao templo. Eu vi aqui, agora há pouco, a imagem do templo aí dos irmãos, e é muito bom estarmos de volta reunidos, não que da forma como estamos fazendo, através do Zoom, é um recurso de tecnologia muito interessante para nós, muito útil nesse momento, mas é muito bom estarmos presentes na casa do Senhor. E isso nos traz uma alegria, uma satisfação de espírito. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Deus, através da sua palavra, tem nos trazido alegria, tem nos dado perseverança, tem nos dado longanimidade. E essa oração de Paulo reflete algo que ele tinha no coração e que é revelado a nós. E nós temos que experimentado e temos que experimentar, né, continuamente dessas coisas que Deus tem nos ofertado. E para concluir esse breve pensamento nosso, a pergunta: como estamos sendo igreja nos dias atuais? Será que esses verbos revelados aqui, que revela uma igreja em ação, que transbordar, viver, frutificar, crescer, fortalecer, agradecer, temos vivido continuamente isso nas nossas vidas? Como estamos revelando os mistérios de Deus? Paulo fala da importância que nós temos na revelação desses mistérios. Cristo, a mensagem de Cristo e nós como corpo de Cristo para revelar esses mistérios. Mas ele também ora por nós e nos dá, e nos fala que devemos estarmos plenos do conhecimento do Senhor para podermos revelar. E também ele nos traz uma ideia de agradecimento, de convicção e de termos perseverança e longanimidade nesse caminho, mas também trabalharmos com alegria. Os tempos são difíceis. Existe uma nova realidade vindo no mundo atual, mas nós mantemos atualizados através da palavra de Deus. O novo normal que pregam e que estão querendo trazer, ele pode ser algo totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos revela. E nós temos que estar alicerçados, edificados, radicados no Senhor, para que essa nova realidade não confunda o nosso coração e não confunda a nossa mente na manifestação dos mistérios do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê a tua graça continuamente, e que estejamos, irmãos, preparados, vivendo em toda a plenitude do Senhor, para que esses tempos que vamos viver a partir de agora sejam tempos de refrigério, tempo de colheita, tempos de manifestarmos cada vez mais os mistérios que o Senhor nos revelou. E que a igreja aí de Portugal tenha também essa visão para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço mais uma vez ao Tiago o convite e aos irmãos. E também por podermos, nesse momento, transmitir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.